Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, voltamos a refletir sobre as questões que envolvem as origens de todas as coisas. Como já vimos, os materialistas, ateus, preferem acreditar que o universo, com sua astronômica complexidade e ordem, surgiu por acaso, a partir de uma grande explosão ao acaso, e se desenvolveu ao acaso. Já vimos que a verdadeira ciência não respalda tais conclusões. Continuemos a refletir sobre esse tema importante, consolidando nossa fé em Deus. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, no programa anterior, vimos que a falsa teoria da evolução, ao acaso cego, diz que a natureza, por acaso, dá lugar a novas espécies de animais com base na seleção natural e nas mutações. Vimos que cientistas sérios provam que tais recursos não são possíveis, pois quaisquer espécies, mesmo de um organismo unicelular, como uma ameba, exigem operações tão complexas que o acaso jamais poderia realizar. Hoje veremos o que diz a Bíblia e também a verdadeira ciência, não é? O que diz a Bíblia? A palavra de Deus, meus amados, é a única fonte verdadeira que explica a origem dos seres vivos. Diz a Bíblia, está escrito: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, 11, 20, 21, 24. Ora, irmãos, as espécies que existem hoje na Terra são originárias das espécies criadas por Deus nos dias da criação e que foram preservadas quando da terrível catástrofe provocada pelo dilúvio. Mais uma vez, a Bíblia confirma a fixidez das espécies. Quando Deus disse a Noé, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Gênesis 6, 19 e 20. Ao que tudo indica, Deus não colocou na arca um casal de cada tipo de dinossauros, por exemplo. Certamente, dadas as mudanças ecológicas, geológicas e geográficas
ocorridas com o dilúvio, não seria interessante que aqueles monstros sobrevivessem. Assim, nós cremos que eles foram extintos no dilúvio, e não por um meteoro que caiu sobre a terra, provocando o efeito estufa, que teria eliminado aqueles animais. Os fósseis dos dinossauros abundantes existem em todo o mundo. Demonstram que foram apanhados por uma catástrofe repentina e não pela evolução das camadas sedimentares sobre as rochas que guardam seus fósseis ou seus restos de esqueletos. Mas veja, o que diz a verdadeira ciência? Primeiro, sobre a seleção natural. Os exemplos citados pelos cientistas materialistas não resistem a uma análise séria por cientistas desprovidos de preconceito, que não se comportam como os discípulos cegos de Darwin e seus adeptos De acordo com Darwin, pequenas variações entre indivíduos de uma espécie vão passando de geração para geração, dando vantagem que os tornam mais aptos a sobreviver e dão lugar ao aparecimento de novas espécies. Mas, de acordo com as leis da hereditariedade de Mendel, não há nada de novo na transmissão dos caracteres hereditários. Elas são características que já fazem parte do sistema genético. A biologia moderna prova que as variações ocorrem dentro do DNA e não apresentam qualquer característica nova que permitam surgir organismos mais complexos. A variação é horizontal e não vertical, diz Morris, cientista cristão. A estrutura do olho, por exemplo, desmente a evolução. Ou o olho já nasce completo ou não serve para nada. Em estágios menos evoluídos, o portador de um olho não completo seria eliminado pelos predadores. Os órgãos sexuais dos animais, se não tiverem completos, jamais poderiam ser úteis para transmitir os genes aos descendentes. Seus portadores não teriam condições de sobreviver. Segundo lugar, sobre as novas espécies. Veja o que diz a verdadeira ciência. Não há qualquer evidência científica que comprove ou indique que novas espécies surgiram ou estão surgindo. Por exemplo, a família dos cães permanece formada por cães, sejam vivos, sejam fossilizados, mesmo admitindo grande variedade como cães domésticos, lobos, chacais, raposas, etc. Em suas variações, há animais grandes, médios e pequenos, e permanece assim conforme o relato do Gênesis, cada um conforme a sua espécie. Há muitas raças de cães que podem originar-se de um ancestral comum, mas sempre continuam a ser cães. Jamais um cão vai transformar-se numa raposa, só por viver num ambiente árido e tem que caçar pequenos animais para sobreviver. Ou um lobo vai transformar-se em chacal e este em leão. Uma espécie de planta jamais se transforma em outra. Uma ameba permanece sempre ameba. Um cachorro sempre será cachorro. Uma mosca sempre será mosca. Os evolucionistas usam o exemplo do urso polar para confirmar a evolução. Pura especulação. Sem consistência, dizem que os ursos de cor mais escura foram eliminados em certos lugares pela evolução, dando lugar ao urso branco, pois este, pela cor, pode melhor escapar dos predadores, confundindo-se com a neve. De fato, o urso branco pode sobreviver melhor em seu habitat, mas isso não quer dizer que surgiu ou que vai surgir uma nova espécie de urso, de modo algum. No máximo que os evolucionistas poderiam provar seria a teoria da extinção dos ursos de cor e nunca de sua evolução. Não há qualquer evidência empírica ou experimental que comprove a existência de formas transitórias entre as espécies ou dos elos perdidos, e menos ainda entre gêneros, famílias e categorias mais elevadas. Todas as evidências confirmam a fixidez das espécies conforme o relato do Gênesis. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas férias da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Gênesis 1, 24. Olha, meus irmãos, no próximo programa, se Deus quiser, voltaremos a analisar novos aspectos desse tema. Convide seu filho, seu neto,
para assistir esses programas que falam sobre essa questão da evolução, de acordo com a ciência e o que diz a palavra de Deus. Eu pergunto, você já aceitou Cristo como seu Salvador? Se ainda não aceitou, permita-lhe dizer que está correndo grande risco na sua vida espiritual. Você pode até se sentir feliz vivendo sem Jesus, mas depois da morte terá uma existência de infelicidade eterna se não tiver Ele como seu Salvador. Meu conselho, aceite a Cristo o mais breve possível. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor? Como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver.
La 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 la, la la. Oh, oh, oh. La 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira as manchetes de hoje. União de Mocidade da ADEPAR realizou a 4ª UMADEP Team e a ADERN completa 103 anos desde a sua fundação. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. União de Mocidade da ADEPAR realizou o 4º UMADEP Team. A União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, a UMADEP, sob liderança do diácono Alisson Duarte, realizou no último sábado o 4º encontro UMADEP Team, que reuniu adolescentes do Templo Sede e das congregações da igreja em Parnamirim e também de jovens do interior do campo eclesiástico. O evento teve lugar no Templo Sede da igreja. Por volta das 17 horas, o UMADEP Team teve início na direção com oração por Cleito Felipe, seguida de louvores pela Banda Team e pela cantora Jéssica Sayonara de Natal. A seguir, houve um momento de reflexão pelo jovem Ítalo Rafael. Depois foi feita a oração pelos adolescentes e jovens por Adriel, jovem do setor 4, seguido de mais um louvor pela Banda Team do Templo Sede. A seguir, foi dada a oportunidade ao diácono Amizadai Lira, de Açu, RN, que ministrou a mensagem da Palavra de Deus com muita unção da parte de Deus. Todos os presentes participaram com louvor e adoração a Deus. Em seguida, a jovem Jéssica Sayonara de Natal entoou mais um hino ao Senhor. O diácono Alisson Duarte, presidente da UMADEP, deu uma palavra de agradecimento a todos que compareceram ao evento. A oração final foi feita por Hélio, coordenador da UMADEP do Setor 2, e o presbítero Rodolfo Pessoa, líder de jovens do Templo Sede, ministrou a bênção apostólica. O UMADEP Team representa a iniciativa do esforço da liderança da juventude da ADEPAR, com o objetivo de fortalecer a vida espiritual dos jovens nessa idade que se caracteriza pelas instabilidades emocionais e espirituais face aos desafios da realidade do mundo em que vivemos, em que são inúmeras as propostas materialistas para destruir a fé cristã nas escolas e nas faculdades. E a ADERN completa 103 anos desde a sua fundação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, sob a liderança do pastor Martim Alves da Silva, comemora seus 103 anos de existência, cumprindo a missão que lhe foi confiada por Deus. O dia 24 de maio marca a fundação oficial da Igreja. Mas, para efeito de informação e conhecimento dos que desejam se inteirar melhor da história da IADERN, vamos repetir alguns dados de grande valor para essa abençoada história. Em 13 de janeiro de 1918, na casa do soldado Luiz de França, Lulu, na chamada Rua do Arame, foi realizado o primeiro culto pentecostal em Natal, sob liderança do irmão Francisco César, reunindo os primeiros crentes, dentre os quais José Domingos da Costa, Pedro Jacinto e sua esposa, que aceitaram a Cristo no ano anterior, na residência do irmão Antônio Bezerra.
Na ocasião, converteram-se 6 pessoas, entre as quais o casal anfitrião. Nessa residência passou a reunir-se um pequeno grupo de 10 irmãos para cultuar e orar ao Senhor. Mesmo com o crescimento numérico, ali permaneceram até a instalação da primeira congregação oficial da Assembleia de Deus, o que ocorreu no ano de 1919. Essa é uma característica da Assembleia de Deus. Começa pequena, com um pequeno número de pessoas, mas cresce com o trabalho e a bênção de Deus. Em abril de 1918, atendendo a pedido do irmão Francisco César, os missionários Gunnar Vingre e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, enviaram para Natal um pregador eloquente e versado nas Escrituras, por nome de Adriano Nobre. Coube a esse evangelista a tarefa de implantar a igreja no Rio Grande do Norte. Ele foi quem realizou as margens do Potengi, junto à ponte de Igapó, na data de 10 de maio de 1918, o batismo em água dos primeiros 6 crentes. Em Natal, uma das irmãs foi batizada com o Espírito Santo no dia 12 de maio. Logo após, o pastor Adriano batizou em águas mais 2 irmãs. E poucos dias depois, fez um terceiro batismo num sítio por nome de Sumaré, em Goianinha. No dia 13 de maio de 1918, quando celebrou a primeira Santa Ceia. No dia 24 de maio de 1918, o pastor Adriano Nobre declarou oficialmente fundada a Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Tendo que regressar ao Pará, passou o trabalho para o pastor José Estumano de Moraes. Com a chegada do pastor José Estumano de Moraes, o local de cultos foi transferido para a Rua América Sem Número, historicamente a primeira congregação da Assembleia de Deus em Natal. Dali o trabalho foi transferido para a Rua Mário Barreto, número 40. O modesto templo da Rua Mário Barreto, número 40, foi ampliado e reinaugurado no pastorado do irmão Bruno, que sucedeu a Manuel Higino e permaneceu no cargo até 1926. O seu sucessor, o irmão Francisco Gonzaga, foi o primeiro a ter um longo ministério à frente da igreja no RN. Coube a esse servo de Deus, em seus 11 anos de pastorado local, alguns dos momentos mais significativos da vida da IADERN. Nos dias 5 a 10 de setembro de 1930, a igreja hospedou a primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil, com a presença de 18 pastores e missionários, entre os quais o pastor Lewi Petrus, Estocolmo, Suécia, e os missionários Gunnar Vingre e Daniel Berg. Coube ao pastor Gonzaga a transferência da igreja para a Rua Manuel Miranda, número 1425, até hoje endereço sede da IADERN. A inauguração do novo templo deu-se em 24 de janeiro de 1937. O pastor Gonzaga passou o trabalho para o pastor Clímaco Bueno Asa. Permaneceu no cargo até 1940, tendo realizado profícuo trabalho na obra do Senhor. Em seu lugar, assumiu o pastor Eugênio Martins Pires, advindo de Recife, Pernambuco. A esse homem de Deus deve-se um profícuo trabalho de expansão da igreja, especialmente no âmbito da capital. Em seu pastorado foi criado o trabalho de círculos de oração, inspirado no mesmo modelo praticado em Recife. Coube também ao pastor Pires hospedar a 10ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1949. O pastor Pires permaneceu à frente da igreja até 1959, quando foi recolhido à glória celeste. Interinamente, assumiu a liderança da igreja o missionário Eurico Bergsten, que trouxe uma nova visão pastoral e administrativa para Natal, contribuindo grandemente para a organização de setores vitais para a igreja. Com o falecimento do pastor Eugênio Pires, assumiu o pastorado da IADERN interinamente o missionário Eurico Bergsten, que passou poucos meses à frente da igreja e convidou o pastor João Batista da Silva, que assumiu a igreja em 10 de janeiro de 1960 e teve início o mais longo pastorado da história da IADERN, durando 33 anos e 4 meses. Em seu pastorado, expandiu a evangelização no interior.
Na área da educação teológica e secular, teve participação decisiva na criação da Escola Teológica das Assembleias de Deus no Nordeste, STEADENE, posteriormente transformada em STEADEB. Ainda na área secular, criou a Escola de Ensino de Primeiro Grau, que mais tarde veio a receber o seu nome. Em 5 de junho de 1983, fundou o Centro Integrado de Assistência Social, CIAD, entidade mantenedora de 2 creches e um lar para idosos, todos atualmente em atividades. Em seu pastorado foi enviado o primeiro missionário às missões transculturais, o pastor Edson Alves da Silva, enviado a Madagascar, no Oceano Índico, seguido de outros missionários ao Equador, Guiana Francesa, Guatemala e Paraguai. Terminando seu tempo, convidou o pastor João Gomes da Silva para assumir o pastorado em seu lugar, em 23 de maio de 1993. Ao assumir a presidência da IADERN, o pastor João Gomes da Silva anteviu de início 3 grandes desafios. Primeiro, reestruturar e reorganizar a igreja na capital de forma a otimizar o uso do seu potencial humano. Segundo, desenvolver ainda mais a evangelização no Estado e as missões transculturais. E terceiro, promover uma maior integração entre a capital e o interior. Pastor João Gomes se destacou por sua personalidade, marcada por ser um obreiro humilde e acolhedor. Em seu pastorado, fez a aquisição da Rádio Nordeste Evangélica AM, que foi um marco na evangelização local e regional. O controle pleno da emissora passou para a igreja em 1º de agosto de 1995, seguindo-se uma árdua e vitoriosa luta para o pagamento da mesma. Na missão transcultural, abriu novas frentes em Portugal e Venezuela, além de manter as que já detinha em outros 3 países, Equador, Guiana Francesa e Paraguai. Desse projeto participam as igrejas filiadas em Mossoró e Parnamirim. Na noite de sábado, 22 de agosto de 1998, quando se dirigia à cidade de Goianinha, nos limites do município de Parnamirim, foi vítima de acidente automobilístico. Passou a estar para sempre com o Senhor, o pastor João Gomes da Silva, após 5 anos e 3 meses pastoreando a IADERN. Assumiu interinamente a direção da IADERN o pastor Edmar Rosa Gomes, tendo conduzido todo o processo de sucessão do pastor João Gomes da Silva. A CEMADERN, Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, elegeu o novo pastor-presidente da IADERN no dia 20 de outubro de 1998. Na noite de domingo, 3 de janeiro de 1999, após pastorear o rebanho de Deus na cidade de Parnamirim por 27 anos, o pastor Raimundo João de Santana assumiu a direção da Igreja de Jesus Cristo no estado do Rio Grande do Norte aos 74 anos de idade. Em seu pastorado, fez a reforma do Estatuto da IADERN, concluiu a transferência da Rádio Nordeste Evangélica para a Fundação Eurico Bexten, fez a conclusão e inauguração do Templo Central e promoveu a expansão da obra missionária para a África e para a América do Sul, bem como para a Europa. Após 13 anos de pastorado liderando a IADERN, o pastor Raimundo Santana pediu jubilação por motivo de saúde. Em seu lugar foi eleito o pastor Martim Alves da Silva, que foi empossado como pastor-presidente da IADERN até o presente momento. Na gestão do pastor Martim Alves, pode-se afirmar que a IADERN consolida a obra dos pioneiros e de seus antecessores. A IADERN é uma igreja evangelizadora, graças ao trabalho denodado dos obreiros e dos evangelizadores na capital e no interior. A IADERN conta hoje com mais de 200 mil membros e congregados. Leva a mensagem do Evangelho de Cristo por meio de 850 congregações, cerca de 4.600 templos alugados e dispõe em seu patrimônio de 1.200 templos próprios.
completando 103 anos de existência, a IEADERN é uma igreja missionária. Através dos missionários e suas famílias, a igreja tem levado a mensagem do Evangelho de Cristo na missão transcultural a 12 países em 3 continentes, por meio de 28 famílias missionárias. 5 famílias no Paraguai, 1 na Guiana Francesa, 5 na Venezuela, 4 na Espanha, 1 na Itália, 1 em Guiné-Bissau, 1 no Senegal, 1 no Gâmbia, 3 no Uruguai, 1 no Peru, 1 em Portugal e 1 na França. Este foi, portanto, o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus prezados irmãos e amigos, mais uma vez louvo a Deus pela bênção de ter esse programa no ar há tantos anos e vocês nos prestigiarem, assistindo, acompanhando, orando por nós. Eu quero orar por vocês. Bondoso Deus nosso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por tantos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que nos acompanham no programa Fonte de Vida. Abençoa a todos e a cada um, as suas famílias, os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei.